Camaradas, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo de Godot. Nesse vídeo eu vou falar sobre o básico de câmera e do background, né, que é a imagem de fundo aqui, e também de algumas configurações da tela, tá? Mas é só o básico. Então vamos começar agora com a parte da câmera, porque é o seguinte, quando eu dou play no meu jogo, né, o meu personagem aqui, eu vou movimentar ele, a minha câmera não acompanha, tá? Então eu quero que ela acompanhe esse personagem. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou selecionar meu player aqui, né? E vou adicionar uma câmera. No caso eu quero a câmera 2D, tá? Vou criar. Aí tá aqui a câmera 2D. Aí é que eu vou marcar current, tá? Para ela acompanhar. Então vou dar um play aqui só para vocês verem como é que fica. Então, ó, agora a câmera acompanha o meu personagem, tá? A câmera, eu posso decidir que ela pare aqui, por exemplo, no limite da minha fase aqui, como se aqui fosse o início, né? E no final também. Eu posso mexer em outras configurações, que no caso aqui é o limite, tá vendo? Ó, limite. Então, ó, limite, por exemplo, eu quero limite à esquerda, left, seja 0. E vamos supor que o limite da direita, né, right, seja eu vou colocar aqui 5.600, por exemplo. Tem outros limites aqui, eu tenho limite para cima, top, e limite para baixo, 1.000, né? Então eu vou pegar e vou testar isso aqui agora, tá? Então, ó, meu personagem agora, ele é acompanhado pela câmera, tá vendo? E não passa desse canto aqui, ó. Aí aqui eu poderia colocar uma paredinha para o meu personagem não cair do meu cenário, tá vendo? Que ele vai caindo sem parar, tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Então a gente já colocou a câmera, vamos colocar o background, né? A imagem de fundo. Então vou selecionar aqui o nó principal, fase 1. Tá? Só que antes de fazer isso, deixa eu voltar aqui no player. Eu vou marcar aqui de novo aquela caixinha, tá? Que me permite movimentar todo mundo junto. A câmera, o personagem, movimentar todo mundo junto que está aqui dentro do player, dentro da hierarquia do meu player. Agora eu vou continuar aqui com o background. Deixa eu criar o background agora. Vou clicar aqui no maisinho, né? Cliquei lá no fase 1, né? No meu nó principal. E agora chama Parallax Background. Então eu vou digitar Parallax, né? Ou pelo menos parte da palavra. E vou selecionar aqui o background e vou criar. Agora é o seguinte, o background ele é composto por várias camadas se eu quiser. Se eu precisar usar várias camadas de imagem, eu posso fazer isso. Aí eu vou adicionar aqui uma Parallax Layer, tá? E a essa Parallax Layer eu vou adicionar um Sprite, que vai ter a imagem que eu vou usar no fundo, tá? Então tá aqui, ó, o Sprite. Então, olha só, lá na minha pasta da fase 1, eu salvei uma imagem para o background, tá? Eu salvei uma imagem de um céu, tá vendo? Tá aqui. Aí eu vou pegar essa imagem, tá? Ela está aparecendo aqui com o nome dela, chama skybackground.jpg e vou arrastar para minha textura, text, e vou soltar aqui. Aí eu vou mexer em algumas opções que eu já mexi antes. Vou vir aqui onde está o offset centralizado, vou desmarcar. Como eu quero usar a grade, né, para poder redimensionar esse background, eu vou marcar aqui o Snap to Grid, marquei, tá? Snap to Grid e vou redimensionar para atender a minha tela. Vou colocar aqui 1024 por 640, mais ou menos, tá? Aí é o seguinte, quando eu dou play aqui, né, eu tenho meu fundo, mas vocês podem ver que ele não atende, né, porque ele chega até um certo limite. Eu quero que ele se replique. O que eu posso fazer para ele se replicar? Eu posso vir aqui, né, e no Parallax Layer, né,
E aqui em Motion, né? Motion, eu posso selecionar aqui, ó, Mirroring. Vou colocar 1024 no X, que aí ele vai criar uma cópia da imagem para a direita. Ele vai criar a cópia à medida que eu for movimentando o cenário, tá? Que aí vai aparecer que o fundo é contínuo. E vou fazer aqui no caso para o Y também. Aqui no Y, se eu usar o 640, que era o ideal, né? Se a minha imagem tivesse com um padrão corretinho, ia funcionar. Mas está vendo que aqui não está casando? No caso, eu vou ter que reduzir aqui. Deixa eu tentar aqui 500. Estou tentando aqui alguns valores para ver se vai casar a imagem aqui com a parte de baixo. Deixa eu ver se ficou. Agora parece que deu certinho, ó. 400 na hora que eu usei, ó. Tá vendo? Aí o padrão do céu vai se repetindo, tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa ajustar. Ó. Aqui em Motion, eu posso mexer na escala aqui do X ou do Y para indicar alteração na velocidade com que esse fundo se move, para dar uma sensação de maior velocidade no meu personagem, por exemplo. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 no X, vai ficar muito. Só para... que aí tem um movimento do background. Deixa eu dar o play aqui de novo. Tá, ó. Tá vendo? Ó, ao céu se movimentando mais rápido. Até que ficou pouco. Deixa eu aumentar mais. Deixa eu colocar 5. Tá vendo? Ó, ao céu como que ele se movimenta rapidão. Agora eu vou colocar aqui. Eu vou deixar com 1.2, tá? Para o fundo se movimentar um pouco em relação ao chão. Para ele não ficar estático na hora que eu me movimentar pelo mapa. Tá? Pela minha fase, né? Agora, para encerrar, eu vou mostrar uma configuração da tela. Aqui em Project, a gente tem Project Settings. Aqui em Project Settings, a gente tem algumas configurações interessantes, tá? Existem várias configurações, mas essa que eu quero mostrar nesse vídeo é essa aqui, o Window, tá vendo? Eu tenho a largura da janela, 1024, e a altura, que é 600. Aqui tem a opção Resizable, que se ela estiver marcada, a minha janela ela pode ser redimensionada. E se eu quisesse que o meu jogo fosse tela cheia, eu tenho a opção aqui Full Screen, para que ele possa ser tela cheia, usar ele em tela cheia. E como eu vou deixar aqui como redimensionável, vamos dizer assim, né? Esse modo aqui, eu vou mudar aqui para 2D, tá? E aqui no aspecto, que está ignorado, que é na hora que eu redimensiono fica meio atrapalhado, eu vou mandar um keep para ele manter as proporções da janela na hora que eu redimensionar, tá? Close. Que aí, ó, agora, vou dar o play aqui, ó. Se eu redimensionasse a minha janela sem o keep, ele não ia manter essa proporção da tela, tá? Aí se eu quiser redimensionar e colocar a tela cheia, também funciona. Tá vendo? Tá? Então, basicamente é isso que eu tenho para esse vídeo. Até a próxima!